Conta-se casos de Pedro Leopoldo. E uma senhora idosa, de nome Satomásia, que também era curandeira, escreveu que no ano de 1910, no final de março, a cidade de Pedro Leopoldo foi visitada por inúmeras garças. As garças chegaram aos poucos, sobrevoavam a cidade de Pedro Leopoldo e depois descansavam sobre os lírios que cresceram na várzea. Aos poucos foi chegando mais e mais, e a cidade toda ficou branca, alva. Os lírios se confundiam com as garças. E na manhã de 2 de abril de 1910, quando o sol raiou, as garças saíram em bando, voando levemente sobre o céu. Diz Satomásia que nunca viu um dia tão lindo como aquele. E elas revoavam, revoavam. E à tarde, quando descansavam sobre os lírios, elas voltaram a voar e espargir aquele perfume de lírios sobre toda a cidade. E quando o sol começou a se pôr, elas voltaram para os lírios. Mas a brisa que vinha era novamente o cheiro de lírios. O céu, todas as estrelas brilhando, como que anunciando a vida de Chico Xavier. No outro dia, as garças começaram a ir embora, de tal forma que algumas ficaram na cidade, e com elas alguns lírios. Boa noite a todos. Hoje nós estamos tendo o prazer de falar deste Espírito que esteve conosco por muito tempo, bem perto de nós. Essa história que acabei de contar, ela está em um dos livros de Carlos Bacelli. E não só essa história, que é uma história verídica, como algumas histórias que aqui vamos contar e que vocês vão perceber que são histórias para que nós possamos refletir. Não para que nós possamos idolatrar Chico Xavier,
Não, não é isso. Nós já passamos deste tempo de achar que Deus criou anjos puros e nós outros como criaturas ignorantes. Na verdade, Deus criou a todos nós puros e ignorantes, mas que cada um de nós pudesse evoluir pelo seu próprio esforço. E Chico Xavier não foi diferente. É claro que Chico é um espírito mais antigo que nós, mais vivido, mas os seus méritos são incontáveis. Todo o seu esforço nesta última encarnação foi de dificuldades. Razão pela qual, certa vez, uma pessoa disse para ele: Chico, você é uma pessoa privilegiada. E ele disse: sou privilegiado. Com tudo que me aconteceu na vida, eu posso me considerar realmente uma pessoa privilegiada. Porque a pessoa, muitas vezes, assim como viu o Chico, vê nas outras pessoas somente os louros que ele está ganhando, mas não vê a dificuldade que ele passou. Não é assim? Então, Chico Xavier, ele é um homem, um espírito que veio à Terra com uma determinada missão. A missão dele, que ele cumpriu de forma espetacular, porque ele trouxe para o Brasil o Espiritismo de forma completa, para que hoje nós pudéssemos ter essa maravilha que é a doutrina espírita, que foi codificada por Kardec na França, mas que foi implantada no seio brasileiro. Como vocês sabem, Chico Xavier nasceu na cidade de Pedro Leopoldo. Esta cidade realmente teve esse dom de receber Chico Xavier. E ele teve o seu nascimento, como dissemos, em 2 de abril de 1910. E, com 4 anos de idade, ele teve a sua primeira comunicação mediúnica. Naquela época, a cidade de Matosinhos ficava bem perto de Pedro Leopoldo. E era muito comum as pessoas andarem muito quando se tinha uma festa religiosa. E a família de Chico Xavier contava com o seu pai, João Cândido Xavier, e Maria. E, juntamente com Chico, eram 9 irmãos. Família numerosa. E todos eles, então, foram para a cidade de Matosinho. E na volta, depois de participarem de todas as atividades religiosas, eles caminharam 11 quilômetros, que era o que separava uma cidade da outra, e vieram pegando chuva e frio, de tal sorte que chegaram vivos, vamos assim dizer, bem na cidade de Pedro Leopoldo, mesmo com tantas dificuldades. E assim que chegaram, os irmãos de Chico foram dormir. E a mãe de Chico Xavier fez a troca da sua roupa, porque ele tinha tomado chuva, e trocou a roupa de Chico. E Maria levou Chico Xavier e também o seu marido para a cozinha, para que fosse feito um café. E sentaram ali na cozinha, e o João, que era o pai, começou a contar uma história para Maria, dizendo de um aborto que uma vizinha tinha sido ocorrido ali na vizinhança, e dando o seu parecer sobre o aborto que ela teve. E naquele momento que ele acabou de dizer, Chico Xavier
disse para ele, com apenas 4 anos de idade: o senhor não está informado a respeito do problema que houve. Na verdade, houve uma nidação inadequada do ovo, porque o feto adquiriu uma posição ectópica. Assustado, que não poderia ser de outra forma, o pai disse: Maria, esse menino não é nosso. Então, Maria disse: não, ele é o Chico, é nosso menino. Não, não é nosso. Eles trocaram nossa criança quando nós estávamos na igreja, no confessionário. Ela novamente disse: não, ele é o nosso Chico. E João então indagou: o que é nidação? Ectópico, o que é isto? Os dois eram analfabetos. E Chico então disse, porque João perguntou para ele: o que é isto, Chico? Ele disse: foi uma voz que me falou, eu também não sei o que é. E naquele momento, o pai já começou a olhar com desconfiança para o Chico, não acreditava que era seu filho. E novamente falou para Maria, e Maria falou: não, ele é nosso filho. E João continuou dizendo: mas a roupa dele é outra. Não, é porque eu troquei a roupa dele. A gravidez ectópica é caracterizada pela implantação do ovo fora da cavidade uterina. Pode ocorrer nas trompas, na cavidade abdominal, dentro de um dos ovários ou nos ligamentos uterinos. Então, ao invés do ovo se sedimentar ali no útero, ele foi lá na trompa, neste caso. Esta é a explicação mais comum, é onde ele se aloja nas trompas. Disto que já ocorreu, nós temos que refletir sobre essa história. Porque já estava mostrando ali para o pai e a mãe por que veio Chico Xavier. Porque o espírito ali, ele falou isto para Chico, por quê? Deve ter tido um motivo, e o motivo é este. Era para mostrar para os dois que Chico Xavier era um espírito que estava vindo com uma missão. Mas, aos 5 anos de idade, a sua mãe, Maria João de Deus, desculpe, então falece. Esta foto, naturalmente, não é de Chico, ela é do filme. E foi 1 ano depois, então, daquela história do ocorrido. E desta forma, o que fez João Cândido Xavier, que tinha 9 filhos, ele pegou 6 filhos, inclusive Chico Xavier, e distribuiu na família e também nas madrinhas, para que eles pudessem criar, porque João não tinha condições de fazer isso. E por isto que Chico Xavier foi parar na casa de sua madrinha, e lá viveu com ela 2 anos. O sofrimento que Chico passou junto à sua madrinha foi enorme, porque a sua madrinha era obsidiada. Ela espetava garfo no Chico, na sua barriga, e batia com vara de marmelo todos os dias, de tal forma que Chico sofria muito. E num dia desses, Chico foi até o quintal e foi então pensar. E lá ele encontrou a sua mãe. A mãe de Chico então apareceu a ele e disse: Chico, estou sabendo que você está se queixando de sua madrinha, mas você não deve se queixar dela pelas surras que você está tomando. Ela está cuidando de você, e você tem que apanhar com calma, e tem que gostar dela.
Vejam bem. E Chico, então, ficou feliz por ter visto sua mãe. E naquele mesmo dia, quando ele saiu dali, ele encontrou a sua madrinha e contou o fato que tinha visto sua mãe alegre. E a sua madrinha falou para ele: você está com o diabo no couro, e deu-lhe uma surra. De tal forma que no outro dia ele voltou para o fundo do quintal e lá, então ele encontrou novamente sua mãe e ele disse o que ocorreu. E ela disse para ele que ele não devia mentir, mas no entanto não precisava de contar que estava vendo ela e muito menos os outros espíritos, que isso ia lhe causar muitos aborrecimentos. E disse mais, que a sua madrinha era sua instrutora. Então, isto é o que nós temos que perceber em toda a nossa vida. As nossas dificuldades são instruções que nós estamos tendo. Muitas vezes nós queremos somente viver na facilidade, no comodismo, e quando vem a dificuldade, nós achamos que é castigo de Deus. Mas na maioria das vezes é para que nós possamos ultrapassar essas dificuldades. Porque quando nós ultrapassamos essas dificuldades, nós nos tornamos mais fortes, nos tornamos pessoas melhores, não é assim? Então isto que aconteceu com Chico Xavier era realmente, a sua madrinha era a instrutora dele. E para isso nós temos que trazer para nossas vidas. Mas a sua mãe disse para ele: Chico, não se preocupe, logo, logo você terá uma nova família. Porque a sua mãe estava realmente fazendo com que o seu pai casasse novamente. E foi o que ocorreu. Aqui nós temos uma foto. Infelizmente nós não temos uma foto dos irmãos de Chico com eles ainda crianças. Mas temos esta foto onde aparecem todos. Então o seu pai, João, casa-se com Cidália Batista. E Chico contava então com 7 anos de idade. E Cidália disse que casava com João com uma condição: que ele trouxesse de volta os 9 filhos que ele tinha, para viver juntos. E foi assim então que Chico e todos os outros voltaram para a mesma casa. E Cidália ainda teve mais 6 filhos com João, de forma que no total são 15 irmãos de Chico Xavier, incluindo ele. E nos tempos que se passavam eram muito difíceis, de tal forma que eles criaram uma horta em casa. E nesta horta começou a ficar muito bonita. Era uma horta para eles consumirem e também para vender. E certo dia começaram a ver que estavam sendo subtraídas alguns pés de alface, de couve. E Cidália sabia perfeitamente que era vizinha. E ela então pediu a Chico Xavier para que perguntasse à sua mãe, Maria João de Deus, o que é que deveria ser feito? Porque era uma situação desagradável, já que a vizinha estava ao lado. E Maria João de Deus disse: quando Cidália for sair, que ela pegue a chave e entregue para a vizinha, para ela tomar conta. E assim foi feito, e nunca mais houve o roubo. A infância de Chico Xavier foi no no grupo escolar São José, e ele contava com 12 anos de idade, quando ele fazia o 4º ano primário. E
estava para ocorrer o centenário da independência do Brasil. E o governo do estado de Minas Gerais instituiu um concurso literário em todo o estado. E para isto, ele pediu então para que todas as escolas fizessem uma redação com seus alunos do 4º ano. E essa redação, então, era a respeito da história do Brasil, já que nós estávamos comemorando o centenário da independência. E, no dia da prova, a dona Rosária, professora de Chico, distribuiu os papéis para todos, e o tema no quadro, e sentou-se na sua mesa, numa elevação que tinha, e pediu que todos começassem a escrever. E naquele momento apareceu um homem, ou melhor, um espírito ao lado de Chico, e começou a dizer umas palavras para ele escrever. E ele ficou encabrunhado, porque Chico, muito honesto, não podia escrever o que o espírito dizia e depois dizer que era ele. E ele então, Chico perguntou ao seu colega, porque naquela época as carteiras eram desse modelo, eram de 2, não é? Quem teve a oportunidade de sentar numa carteira, quando você conversava muito, não é? Era 2 homens, 2 mulheres, né? E quando você conversava muito, a professora pegava o menino que conversava muito e colocava junto com a menina. Aquilo era um arraso, não é? Hoje não tem nada, mas antigamente aquilo era como se chamasse ali aquele menino de mulherzinho, né? E os meninos, os coleguinhas, brincavam muito depois com isso. Mas então, o Chico perguntou ao seu coleguinha que estava ao lado, você está vendo um homem aqui ao meu lado? Ele falou, não, Chico, você não está vendo nada não tem ninguém não. Você está com medo da prova. Por isso que você está vendo, né, pessoas aí. E foi assim então que Chico não se conteve. O que ele fez? Porque o homem começou a dizer o texto para ele escrever. Ele então pediu licença à dona Rosária, a sua professora, e foi até a ela e cochichou no ouvido dela. Dona Rosária, tem um espírito ao meu lado. Ele quer que eu escreva umas coisas que ele está dizendo. E aquela meiguice daquelas professoras disse, Chico, dessa coisa da sua cabeça, não é? Vai lá, escreve o que você deve escrever, o que você sabe. Não se preocupe com isso. E ele então voltou e sentou. E no que ele... Desculpe, aí a professora perguntou, o que ele está pedindo para você escrever? E ele então disse, olha, ele pediu para que ele escrevesse que o Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, que logo passou a ser engastado na coroa portuguesa. Esse era o princípio da redação de 4º ano primário. De tal forma que Dona Rosária falou, não, Chico, volte, vá para a sua carteira e escreva. E, naturalmente, aí Chico foi escrever o que o Espírito, então, estava ditando. Passado um mês, veio a notícia de que Chico tinha ganho, então, a menção honrosa, porque a sua redação esteve entre as melhores. Mas os seus coleguinhas não achavam que aquilo era justo. Uns achavam que ele tinha copiado de um livro, não é? Outros achavam que houve um erro, coisas assim. Enfim, todos ali estavam, de certa forma, não entrando num acordo. Até que um menino disse, foi um espírito que ditou para ele. Aí, então, foi o final da coisa. Porque quando disse isso, a própria professora já se sentiu também responsável. Então, um dos meninos falou, agora eu quero ver ele escrever no quadro, então. Nós vamos dar um tema e ele vai escrever sobre esse tema. E foi aí, então, nesse momento, que o Espírito novamente apareceu e
perguntaram qual é o tema, e uma das garotas disse: olha, lá na minha casa está cheio de areia, eu tenho que carregar areia para a construção do meu pai, então eu não aguento mais carregar areia. Então vai ser o tema areia. E desta forma, os meninos começaram a brincar: mas areia, o que é isso? Não vale nada, não é? E desta forma que Chico então escreveu no quadro negro: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. Naturalmente, depois disso, ninguém mais chateou Chico Xavier, não é? Então, foi sentar e mudou de assunto. Chico Xavier está aí com 17 anos. Ele começa, então, as suas atividades profissionais muito cedo. Vejam bem, ele começou na fábrica de tecido, 8 anos de idade, até os 14. E foi lá que ele adquiriu um problema pulmonar ainda. E depois trabalhou na venda, dos 14 aos 25, e na fazenda modelo ele veio aos 25 anos de idade. O início dele foi quando a sua irmã ficou obsediada, e essa irmã, então, foi levada para um casal de uma fazenda, que eram espíritas, e ela lá se tratou, e quando ele voltou, então ele montou o Centro Espírita Luiz Gonzaga com 17 anos. E nesta época também foi quando ele fez a primeira psicografia. Carlos Bacelli, ele conta que a vida de Chico Xavier, esta vida, ela pode ser dividida em 3 fases. A primeira é o chamado, o segundo é o esclarecimento e o terceiro é a consolação. Então este chamado, ele começou com a vinda de Emmanuel, porque Emmanuel então apareceu para ele no riacho e disse quem ele era, não é? Disse que os dois se conheciam há muito tempo e que se ele quisesse, ele iria ser então o seu mentor espiritual. No que Chico Xavier aqueceu. E Emmanuel disse para ele que se um dia ele não estiver de acordo com as palavras de Kardec e Jesus, que era para esquecê-lo. Era para mostrar para Chico Xavier que tanto um quanto o outro podia ser um jogo das trevas. O primeiro livro foi escrito com 22 anos de idade, chamado Parnaso do Além-Túmulo. Esta é uma capa original do livro, que foi escrito em 1932, porque são 1910 com mais 22, 1932. Esse livro, ele conta diversas poesias de diversos poetas brasileiros, naturalmente desencarnados na época, como o caso de Olavo Bilac, e também diversos poetas portugueses. O segundo livro, ele escreveu com 25 anos, foi Cartas de uma Morta. Esse livro, ele foi ditado pela sua mãe, não é? Maria João de Deus. Um livro bem interessante também. Então, esses livros estão fazendo parte deste chamado que Chico teve. O terceiro livro foi este que tem o nome de Crônicas de Além-Túmulo, que foi psicografado pelo escritor Humberto de Campos, que era mineiro também. Ele tinha 27 anos. Este livro, ele fez com que Chico Xavier tivesse um processo judicial. Por quê? Quando ele pôs o nome de Humberto de Campos, a família de Humberto de Campos estava viva, a sua própria esposa estava viva, seus filhos também. Então, houve uma disputa judicial, porque se realmente fosse Humberto de Campos, os direitos autorais do livro caberia à família. E se não fosse, Chico Xavier era um embusteiro, não é? Tá certo? Então, por isso que foi um problema seríssimo, que rolou diversos anos, não é? Até que chegou o final. Porque essa capa já é uma capa nova.
Tá certo? Muito bem. Aqui o quarto livro, ele tem o título de Emmanuel e foi escrito, ou melhor, psicografado pelo próprio Emmanuel a respeito de sua própria vida, com 28 anos. Vejam bem, vamos analisar esta história.